Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Chaves e neste episódio do Perinity Masterclass iremos falar sobre auditoria de agronegócios. E para você que perdeu os episódios da Masterclass sobre auditoria de saúde e segurança e de auditoria de ESG, essa semana ainda iremos postar os vídeos no portal da Perinity, tá? Então fiquem ligados. Estou aqui hoje com o Edu e daqui a pouquinho eu vou pedir para ele se apresentar e começar a aula de hoje. E caso vocês tenham dúvidas, tá? Vocês podem já ir enviando para a gente aqui no QA, tá? Que no decorrer do evento a gente já vai respondendo, tá bom? Eu vou pedir para o Gabriel compartilhar os nossos LinkedIns aqui no chat para vocês se conectarem. E é com você, Edu. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Matos, pela terceira vez desse Masterclass, não é? É um prazer participar de mais essa rodada aqui. Agora essa, para a gente falar, então, assim como a Isa comentou, a gente vai falar de agronegócio, né? E mais especificamente de agronegócio em riscos e auditoria, né? No Brasil, o agronegócio é um setor muito representativo, né, a ponto de sustentar a balança comercial brasileira durante essa crise sanitária que nós tivemos da pandemia de Covid-19. Então, o que que isso quer dizer, né? O total de exportações do nosso agronegócio, ele foi maior do que o total de compras, de importações durante todo esse período. Ele foi responsável por 52,2% de tudo que o Brasil exportou, né, durante esse período da pandemia. No agronegócio, há fatores de riscos de diversas fontes, de diversas naturezas, tanto no próprio sistema relacionado aos fatores agronômicos e climáticos, né, de mercado, como na estratégia organizacional do agronegócio em si, né? A sustentabilidade, ela está essencialmente relacionada à previsibilidade, de rentabilidade, dos negócios gerados no agro, né? Perspectivas de produção, custos, receitas e fontes de financiamento, todos esses elementos, eles impactam nas tomadas de decisão, né, no agro, né? Então, atenuar esses riscos, né, mitigar esses riscos é muito importante e se faz necessário, tá? Então, pessoal, antes de começar a falar aqui de passos, né, para uma gestão de risco no agronegócio, eu vou compartilhar com vocês uma tela mostrando aqui o que a gente criou dentro de um case, né? Tá aparecendo já, Isa? Tá, né? Sim, sim, tá sim. Então tá bom. Bom, nós passamos por dois eventos de Masterclass. O primeiro foi um evento onde nós falamos de SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, onde nós demos ênfase, né, maior para os itens de saúde e segurança, né, nos aspectos de saúde ocupacional e de segurança ocupacional. E aí nós tínhamos criado uma estrutura voltada para isso. Na semana passada, nós tivemos uma apresentação também do Masterclass, onde nós falamos de ESG, onde nós, na nossa apresentação, dentre os pilares do ESG, nós demos ênfase maior para os aspectos ambientais e sociais, né? E hoje, nessa nossa palestra falando de riscos e auditoria para agronegócio, nós criamos aqui a estrutura de uma empresa de agronegócios e falando aqui de todos os setores, né? Nós temos aqui o setor primário, o secundário e o setor terciário. E aqui tem uma estrutura de CSC, né? Então, qual foi o objetivo ao montar essa estrutura? Primeiramente aqui, eu acho que dá para a gente dizer que dentro dos setores, por que nós separamos por setor? Fica mais fácil gerir riscos olhando por setor, né? Dentro da criação da estrutura de qualquer empresa, e a gente pode citar empresas importantes, né? Se nós olharmos a publicação das 100 melhores empresas de agronegócio do ano passado, de 2023, que foi publicado pela Forbes, nós temos ali, por exemplo, a JBS como a principal empresa no setor de proteína animal. Nós temos a Raízen, né, como a principal empresa
no setor de agroenergia. Nós temos a Nestlé aqui no Brasil, que é produtora de alimentos e bebidas, né? Com presença muito forte na parte de laticínios. Nós temos também a Cosan, que, assim como a Raízen, tem muita força e uma presença muito grande também no setor de agroenergia. E a Marfrig Global Foods, um dos nossos clientes da Perint, inclusive, também como um dos líderes aí dentro desse top 5 de empresas do agro, né? A Marfrig, no caso, para proteína animal. Então, quando nós falamos dessas empresas, das empresas gigantes do agronegócio, dentro do nosso case, nós criamos uma estrutura por setor. Então, vejam, aqui no primeiro setor, né, no setor primário do agronegócio, foram criadas aqui estrutura agrícola e pecuária. Vocês vão ver depois que a construção, que o mapeamento dos riscos, ele está voltado para essas estruturas de cadeia de valor, tá? Depois nós vamos falar especificamente dos riscos, mas, por exemplo, dentro de agricultura, nós criamos uma área para o processo de plantio e dentro da pecuária, nós colocamos ali tanto a criação de animais bovinos, suínos, né, aves, como também uma parte de pesca, tá? E aí, gente, o setor primário, só para falar, nosso intuito aqui não é dar uma aula sobre o agro em si, e sim trazer o setor e fazer um paralelo com um modelo de gestão, de governança, porque o setor primário, ele é feito pelas atividades agrícolas que são propriamente ditas, como, por exemplo, plantio, criação de animais, pesca, né? Ou seja, tudo aquilo que é produção de alimento, né? Então, por isso que aqui, nesse item aqui do setor primário, foram colocadas as atividades agrícola e pecuária. Já no setor secundário, aqui, foram colocadas aqui várias indústrias, olha, de bebida, biocombustível, alimentícia, laticínio, celulose, processamento de matérias-primas, ração animal. E por que é que nós montamos a estrutura dessa maneira aqui? Porque é justamente no setor secundário que é feito todo o processamento dessas matérias-primas que são originárias, né, que são provenientes ali do setor primário, tá? Então, existem riscos específicos também desse setor secundário, e depois nós vamos exemplificar aqui com alguns riscos também, né? E o último setor aqui, o terceiro setor, foram colocadas aqui uma área de comercialização, distribuição, consultoria de produtos agropecuários, transporte e logística. E nesse setor terciário, nós vamos encontrar as atividades de comercialização, de distribuição, como nós falamos, né? Todos os serviços ligados ao agronegócio, então vai entrar toda essa parte de transporte, logística, a consultoria, né? A consultoria que, via de regra, é contratada mesmo pelas grandes empresas, que contratam estudos importantes, enfim, para garantir a sustentabilidade dos seus serviços, né? Então, esses três setores do agronegócio, é importante nós falarmos, pessoal, eles são interdependentes, veja, né? E aqui eu produzo, né? Aqui eu processo ou industrializo, e aqui eu comercializo, eu vendo, né? Então, efetivamente, de fato, eles são interdependentes e um essencial para o outro, né? Dentro dessa cadeia produtiva, tá? E então aqui, só falando aqui dentro da parte de agro, por exemplo, do terceiro setor, criamos esses aqui e seguindo o mesmo modelo dos masterclass anteriores, como nós aqui criamos sempre holdings, grandes grupos econômicos, nós temos aqui uma área de central de serviços compartilhados, com um departamento de compliance e ética, uma diretoria administrativa e financeira e uma área de recursos humanos e de departamento pessoal que vai atender
a todas as empresas de todos os setores dentro da nossa holding de agro aqui, tá bom? Pois bem, pessoal, falando aqui um pouquinho, como é que a gente faz para iniciar uma gestão de risco, e então nós temos 4 passos que nós vamos comentar aqui, né? Primeiro passo, gente, e aí nós vamos encontrar similaridade aqui ao que acontece em outros ramos da indústria, do negócio, com outras cadeias de valor, que não necessariamente, então, seja a própria cadeia do agronegócio, mas nós vamos ter semelhanças, por exemplo, a primeira etapa é a identificação desses riscos, dessas vulnerabilidades dentro do agronegócio. Então, é importante fazer uma análise dos dados históricos, né, do seu negócio rural, e assim isso vai tornar possível a identificação dos riscos que podem causar impactos negativos e principalmente na rentabilidade desse setor, né? Então, nós vamos, por exemplo, utilizar ferramentas comuns de entrevista, análise de causa raiz, matriz SWOT, enfim, um verdadeiro walkthrough que você pode fazer dentro das áreas dos departamentos de uma empresa logística, inclusive no campo, tá, pessoal? No campo mesmo, onde o agro produz uma série de seus produtos. Então, a primeira coisa é a identificação, um mapear dessas vulnerabilidades. O segundo ponto, pessoal, é a classificação desses riscos. Vocês vão ver aqui dentro do nosso exemplo que depois que os riscos forem identificados, e aqui eu já vou começar a mostrar alguns para vocês, eles são classificados, né? Então aqui, gente, já entra um pouco de metodologia baseada em framework. Nós estamos falando do COSO, né, do RM de 2017, pode ser, dessa versão, né, que nós temos, e também pode ser utilizando a ISO 31000, a ISO de gestão de riscos. Então, nesse caso, depois que os riscos foram mapeados, eles precisam ser classificados, né? Eles precisam ser priorizados, né? Junto com essa classificação, até porque nem todo risco que foi mapeado precisa ser mitigado, né, controlado ou até extinto. Não, não precisa. Então, fazer essa priorização dos riscos é importante, né, muito importante. E aí, gente, ainda falando de framework, não há nenhuma metodologia específica para fazer a avaliação dos riscos de agro. Eles vão ser baseados nas variáveis de impacto e probabilidade, normalmente, né? Então, onde a probabilidade ela vai ser a medição do quão provável, né, é a ocorrência, é a materialização desses riscos, né, onde você pode criar faixas ali de 0 a 10%, de 11 a 30, de 31 a 50, enfim, onde você pode, por exemplo, ter alto, médio, baixo, você pode ter muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, por exemplo, enfim. E a questão do impacto. A questão do impacto caso esse risco se materialize, que se refere exatamente às consequências desse risco, caso de fato ele venha a se materializar, né? Então, aqui você também vai ter impacto negativo, que vai estar relacionado a prejuízo financeiro, danos, seja em plantio, lavoura, maquinário, enfim. Também tem o impacto positivo, que está relacionado a novas oportunidades de negócio, enfim, né? Com a utilização, por exemplo, de novas tecnologias. Pessoal, o setor do agro, ele é hoje um dos setores mais tecnológicos que existe, né? Então, quando a gente vai fazer os nossos estudos aqui para apresentar esse case, nós nos deparamos com uma série de tecnologias que existem e que podem apoiar esse setor. A gente sabe, evidentemente, que nem todos os produtores, nem todos aqueles, sobretudo os pequenos, a agricultura familiar, sobretudo aqueles que são cooperados ou unidos a uma cooperativa, nem sempre eles podem investir ou ter acesso a essas tecnologias. Mas como elas existem efetivamente, nós consideramos aqui nesse nosso case. Tá bom? Sobretudo pelos grandes produtores, pelas grandes empresas de agronegócio, né? Então, depois que a gente faz o cadastramento e a classificação desses riscos,
Por exemplo, pessoal, vou dar alguns exemplos aqui quando a gente fala de classificação, ó. Ausência de monitoramento de pragas. Se a gente entrar aqui dentro dessa ausência de monitoramento de pragas, no mínimo uma categoria como forma de classificação foi feita aqui, ó. É considerado um risco operacional, né? Escassez de sementes. Aí agora pode ser que eu repita mais de um risco, porque eu não me lembro das categorias, e aí pode ser que eu entre em mais de um. Ó, já é uma ó, escassez de sementes já está categorizado como um risco climático do agro, enquanto o primeiro risco é um risco operacional do agro, né? Então, nós vamos aqui ter riscos com classificações, com categorizações, com tipificações, com origens distintas, não é? Então, aqui a gente já consegue mostrar um pouco desse exemplo. Quando a gente fala aqui da avaliação, para fazer uma classificação de risco inerente, ou seja, sem tratamento, sem nada mitigando, enfim, nós falamos aqui de uma avaliação como esta, olha, a avaliação do risco, e nós temos aqui, por exemplo, que a ausência de monitoramento de pragas, ela pode ser possível aqui. É um elemento possível, né? Dentro de uma escala de 1 a 5, ó, onde de 1, 2, 3, 4 ou 5, respectivamente, raro, improvável, possível, provável e quase certo, ela foi classificada como possível, e o impacto dela, né, pode vir a ser catastrófico. O fato de você não ter um controle de pragas, de uma safra para outra, pode haver uma perda muito grande. Então, aqui, ó, numa escala de 1 a 5, ele foi classificado entre desprezível, pequena, moderada, grande e catastrófica. Ela foi avaliada como catastrófica. Esse cálculo fez uma classificação aqui de risco inerente 15. E se nós gerarmos aqui a matriz dentro de plantio, esse risco aqui vai ser o risco mais crítico de todos a ser apresentado aqui, ó. Olha só, é exatamente esse aqui, ó. Ausência de monitoramento de pragas, tá? E aqui são as plotagens dos demais riscos que são exemplo dentro do nosso case, tá? É, E aí, por aí vai. Escassez de semente, se nós formos olhar a avaliação, o que que ele foi considerado? É possível, né? A probabilidade aqui, ó, a chance é possível, é uma possibilidade 3, mas o impacto, a consequência aqui, ela pode ser considerada pequena, porque existem outras formas de tratar isso. Existe um órgão que se chama CONAB, que trata, por exemplo, de sementes para o plantio. Existe todo o trabalho da Embrapa, que também é feito, existe o estoque de sementes, mas tudo que nós estamos mostrando aqui, pessoal, são exemplos, nós não estamos comprometidos com a exatidão dos ratings. Eles foram criados exatamente para demonstrar, para exemplificar simplesmente, tá? E aí, pessoal, depois dos dois primeiros passos, os passos foram, então, o primeiro que eu mencionei, a identificação, o mapeamento, né, com a análise do histórico, enfim. O 2, a classificação, a tipificação, a categorização do risco, né? E junto com ele também, esse cruzamento aí, né, da probabilidade com o impacto, enfim, gerando, então, um rating de classificação, desses riscos. A partir disso, nós já podemos entrar na etapa 3, que é a de criação de controles e de planos de ação. Neste exemplo de hoje, nós não chegamos a criar os elementos mitigatórios, mas a gente já sabe que dentro de cada um desses riscos aqui, nós podemos adicionar controles, e esses controles vão funcionar de acordo com as características preconizadas nos frameworks. Um controle tem que ter nome, ele tem que ter um título, ele tem que ter um objetivo, e esse objetivo, via de regra, está sempre associado à mitigação, à redução dessa exposição negativa do risco, à descrição do controle, ou seja, qual procedimento vai ser feito, né? Que tipo de atividade vai ser realizada para que eu tenha essa redução de exposição, né? Aqui eu também tenho uma categorização de controle. O meu controle é chave, meu controle não é chave, enfim, né? E a forma de execução? Esse controle é automático, ele é manual, ele é semi-automático.
Então, existem alguns tipos de execução e é possível você classificar qual que é a forma de atuação desse controle. Eu vou criar um controle para corrigir, para atenuar um problema que já existia. Eu vou criar um controle com a finalidade de detectar uma eventual materialização, ou eu vou criar um controle com a finalidade de prevenir, esse controle é preventivo. Eu quero prevenir a materialização. Então, eu posso fazer esse, né, essa seleção aqui. Um controle, ele sempre vai ter data para começar, não é? Por exemplo, dia 30 de maio, né? É quinta-feira da semana que vem, é feriado de Corpus Christi, mas faz de conta que é um dia que vai funcionar. Então, aqui eu vou falar, olha, meu controle vai ser semanal toda quinta-feira, a partir da próxima quinta, no dia sim, 30. Ou meu controle será mensal, né? E aí, todo dia 30 de cada mês, a partir do dia 30 de maio, eu terei, então, a execução aqui desse controle, né? Ou, pelo menos, deveria ter. A função da tecnologia é avisar os control owners, os responsáveis pelo controle, que nessa data tem um controle a ser executado, com evidências a serem apresentadas, né? E tudo isso visando depois a execução de um teste de efetividade de controle, para que eu possa apurar o meu risco inicial, que é o meu risco puro, bruto, sem controle ainda, sem mitigação nenhuma, sem nada mitigando, que é o meu risco inerente, e traçar um comparativo do meu risco residual. Como é que esse meu risco ficou depois das ações de tratamento, de mitigação, né? Então, pessoal, para cada um desses riscos aqui, eu posso ter controle, e outra coisa que eu posso ter aqui dentro do risco também é um plano de ação. Eu posso ter plano de ação, e nesse caso, a mitigação dele, ela vai ser feita baseada no 5W2H, né? Então, ele vai abrir aqui uma telinha de 5W2H. Enquanto ele vai abrindo aqui, eu já vou falar. O 5W2H, ele vai trazer aqui, deixa eu dar um adicionar. Olha só, o que é que tem que ser feito, qual a ação prevista dentro deste plano, quem é o responsável ou quais são os responsáveis, né, deste plano. Aqui ele já trouxe uma área responsável do plantio, porque eu peguei ali um risco que está dentro da atividade de plantio, né? Mas eu posso ter esse plano de ação sob responsabilidade de outras áreas também, né? Qual a data de previsibilidade, de implementação, onde deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito, qual o custo da implementação desse controle, caso tenha custo, né? Nem sempre tem custo. Então, gente, eu tenho essas duas formas de atuar. Eu tenho a possibilidade, então, de trabalhar com controles associados aos riscos, e eu tenho a possibilidade também de trabalhar com planos de ação, planos no formato 5W2H. O que, quem, quando, onde, como, por quê e quanto custa, tá? Pois bem, pessoal, o último elemento aqui para comentar a respeito dos riscos que serão criados, depois a gente vai explorar um pouquinho mais aqui as áreas da estrutura aqui. É a parte do monitoramento, tá? Então vejam, eu primeiro tive a etapa ali da identificação, do mapeamento. Eu tomei ciência de quais são as vulnerabilidades, quais os riscos potenciais de perda financeira, de perda de safra, até de dano reputacional, enfim, relacionado ali ao meu negócio, né, ao meu segmento de agronegócio. A segunda etapa foi a classificação, então eu fui identificar a classificação desse risco, qual que é a categoria, qual a sua tipificação, qual a sua origem, quais são as ameaças para que esse risco aconteça, quais são as causas de uma eventual materialização e quais as consequências caso esse risco venha se materializar. Depois dessa classificação, nós fizemos uma avaliação inerente. O próximo passo foi a adoção de mitigação através de controles e de planos de ação, e a última delas é o monitoramento. Então, a gente precisa agora aqui começar a definir as ações de monitoramento, olha, de quanto em quanto tempo esse controle precisa ser executado. E esse plano de ação? Qual que é o tempo de implementação para que eu possa fazer uma nova aferição?
para que eu faça uma nova avaliação e possa apurar um novo rating após a implementação desse plano, né? E nessa etapa, então, nós começamos aqui a ter uma série de KPIs, de indicadores de desempenho, né? O uso desses KPIs, desses indicadores de desempenho, ele é essencial para o crescimento do negócio e para que você saiba ali uma série de informações que são estatísticas, né? Então, esses dados analíticos ajudam também na gestão dos riscos, né? Então, a gente vai ter também indicadores de média de custo, né? Porque a margem de lucro ela vai depender do custo do negócio, né? Então, quais são, por exemplo, exemplos de médias de custo que eu preciso, como agronegócio, ter ciência? Consumo de energia elétrica, consumo de quilowatts por mensal, por safra, não é? Por tipo de cultura também, consumo de água para irrigação dessas culturas, por exemplo. Custo de manutenção das máquinas. Primeiro eu tenho o custo de aquisição, depois o custo de aluguel, depois eu tenho o custo de manutenção dessas máquinas, né? Que vão tornar parte do trabalho mecanizado, né? É, custo dos pesticidas. Isso é um indicador importante também. Custo do combustível. A maioria dos equipamentos do agronegócio, que são a popular linha amarela, né, enfim, os tratores, os grandes maquinários, eles consomem combustível a diesel e também a biodiesel. Essa é uma informação importante, a comparação do custo, né? E vale a pena buscar correr atrás do custo de combustível mais em conta, né? O custo dos impostos, esse não tem como negociar, o valor já é certo, basta calcular, e também o custo de folha de pagamento, né? Nós temos ali aquela máxima, né? Quanto maior o custo de máquinas e equipamentos, menor o custo de folha de pagamento. Significa que você tem uma produção mais mecanizada. Quanto menor os custos de máquinas e equipamentos, maior o custo com folha de pagamento. Significa que você tem mais colaboradores atuando na sua lavoura, né? Então, esse cálculo, né, de média de custos, né, esse importante indicador, ele tem que ser feito por setor de operação, como eu falei, por tipo de cultura, por período, por safra, não é? Enfim. Um outro indicador muito importante, extremamente importante hoje para o serviço, para o agro, é o indicador que trata, por exemplo, do georreferenciamento, né? Porque hoje em dia, os grandes produtores, principalmente, que possuem terras muito extensas, muito grandes, esse indicador de georreferenciamento, ele é importante para fazer o mapeamento, né, de toda a lavoura, entender quais são as áreas que apresentam maior quantidade de ocorrência de praga, enfim, para verificar também qual região de solo está mais fértil ou não, fazer uma análise dos nutrientes ali. Então, a possibilidade de mapear isso por cima e dar essa visão geográfica também possibilita uma série de estratégias muito mais assertivas, não é? Então, todos esses elementos, pessoal, eles entram dentro da análise da avaliação de risco. Isa, eu acho que você tem um recadinho agora, né? Sim, sim, eu vou pedir para o Gabriel compartilhar uma enquete agora para vocês responderem. Ah, perfeito. Deixa eu ver se vai. Então, a pergunta é se vocês têm interesse em participar de uma reunião, né, para a demonstração da plataforma, entender os valores aí de investimento, sim ou não. Perfeito, pessoal. Então, quem tiver interesse já fica à vontade para responder aqui, né? Para quem tiver interesse depois, o nosso time vai entrar em contato com vocês. E agora, pessoal, que a gente aqui então já um pouquinho mais em risco, então entrando mais nesse exemplo particularmente, não é?
Então vejam só, pessoal, dentro da nossa empresa de agronegócio, nós buscamos aqui setorizar, né? Assim como nós já falamos ali no momento anterior, a agricultura é um negócio separado pelo setor primário, secundário e terciário. O setor primário, assim como eu já mencionei, ele é o setor produtivo, né? Então ele está relacionado aí ao plantio e à criação de animais, à pesca, não é? Então, por isso, nós criamos aqui o setor primário, com as atividades agrícolas e pecuárias, não é? E, por exemplo, dentro da atividade agrícola tem plantio. Olha só exemplos. Agora eu vou ler exemplos de riscos de cada uma dessas áreas. Riscos relacionados ao plantio: ausência de monitoramento de pragas, baixo investimento em tecnologia. Nós acabamos de falar da importância do georreferenciamento, por exemplo, né? Escassez de semente, que tem um viés aí, uma origem nas questões climáticas, falta de controle dos nutrientes. Esse tipo de informação, após um trabalho de georreferenciamento, pode ajudar numa estratégia de mitigação por área, por localidade dentro da lavoura, não é? Falta de mão de obra qualificada. Hoje em dia, a gente sabe de verdade que muitas vezes você não tem um profissional para trabalhar na lavoura, o profissional que não trabalha especificamente com maquinário, com a tecnologia. Mas muitas vezes você tem a tecnologia e você não tem um profissional habilitado para operar aquela tecnologia. Então, falta de mão de obra, né, qualificada é uma coisa que, de certa forma, sempre existiu e tende a continuar existindo ainda por um bom tempo, não é? Quando a gente fala da parte da pecuária, da criação dos animais e de pesca, olha só riscos associados. Na parte da criação dos animais, nós temos o risco de febre aftosa, o risco da gripe aviária. Não é nada antigo, né? São coisas bem atuais que acontecem até hoje, não é? Existem várias formas de mitigação, mas são riscos que os investidores desse segmento agropecuário têm que estar sempre atentos, né? E sempre estão, com certeza. Com relação à pesca, um dos tipos de risco mapeado aqui pelo nosso estudo é a possibilidade da extinção de espécies, né? Tem toda aquela questão da época da piracema, enfim, quando é que você pode pescar, quando é que você não pode pescar, quais espécies estão correndo risco, de extinção. Esse é um risco também para ser gerido e tratado, pela parte de pecuária do agronegócio. E quais são os riscos que são comuns tanto para a criação dos animais quanto para a pesca? Olha, o índice de desperdício, né, o alto índice de desperdício, tanto na para a criação dos animais como da pesca, falta de investimento em serviços de previsão do tempo. A previsão do tempo, ela vai influenciar aí, pessoal, tanto a produção das culturas, os plantios mesmo, como a própria criação dos animais, né? Os animais pastam, por exemplo, então influencia também. Nós que estamos agora aqui muito próximos de um evento climático de proporções terríveis no estado do Rio Grande do Sul, a gente pode falar bem disso daqui, né? O que que um serviço de previsão do tempo poderia eventualmente ter ajudado, até daí não só na parte do agronegócio, mas na prevenção aí de vidas aí que foram perdidas porque não tiveram tempo de se deslocar, né? Devido ao volume d'água, perdas na produção. Então, isso, as perdas na produção, que parece ser um risco meio genérico, mas ele está relacionado à pesca, à criação dos animais e ao plantio também agrícola, né? E riscos na gestão de recursos naturais, tá? Então, por exemplo, o exemplo mais clássico aqui que nós achamos é com o processo de irrigação, né? Com o consumo de água, com esse recurso escasso, não é? Que é a água também, né? E para a gente ver essas questões aí dos eventos climáticos, né? Um recurso natural que é escasso muitas vezes,
Muitas vezes as lavouras sofrem por ausência de chuva e muitas vezes elas sofrem pelo excesso de chuva, né? Mais uma vez, lembrando do que o nosso país está passando, do que o estado do Rio Grande do Sul está passando no momento, né? Junto com isso, riscos do setor secundário, né? Que é aquela etapa de processamento, de industrialização, dos recursos, né? De tudo aquilo que é originado lá no setor primário, né? Então, por exemplo, bebidas, olha, falha ou defeito em maquinários ou linha de produção, falta de insumo ou matéria-prima. E aí, o que vocês vão ver aqui é a repetição, por exemplo, destes mesmos riscos em todos os tipos de industrialização do setor secundário. Então, observem uma coisa, gente tanto na parte de produção de bebidas, de biocombustível, da indústria alimentícia, da parte de laticínios, né, dos derivados de leite, queijo, enfim, papel e celulose, processamento das matérias-primas, não é? Isso aqui entra até, gente, a produção da borracha, não é? Que também depende de uma matéria-prima, né, que sai de uma árvore, enfim, e da produção da ração animal todos eles são sujeitos, todos eles são suscetíveis a falhas ou defeitos em maquinários ou linhas de produção e falta de insumo, ou seja, matéria-prima, não é? E aí, gente, o que vocês percebem é que nós temos aqui um grau de afetação maior ou menor, dependendo do ramo industrial, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui da parte de laticínios, os riscos tendem a não ser tão críticos. Quando a gente fala de processamento de matéria-prima, esses mesmos riscos tendem a ter uma avaliação mais crítica, mais grave, não é? E esse aqui é um ponto importante do setor secundário, né? Dessa etapa de industrialização, de transformação dos itens. E, pessoal, se nós aqui omitirmos, fecharmos aqui, né, todos os riscos por indústria, nós vamos ver que todos eles estão suscetíveis a um risco industrial de infraestrutura, porque todas elas são industriais e todas elas podem ter, de alguma forma, sob algum aspecto, uma falha, uma deficiência de infraestrutura, e, portanto, ele atinge o setor secundário de uma forma igual. Aqui no setor terciário, que está relacionado, então, às atividades de comercialização e logística, enfim, olha só, na parte de comercialização, de distribuição, nós temos aqui problemas de risco de crédito na comercialização nacional, por exemplo, e eu tenho, por exemplo, também riscos relacionados ao mercado externo e à exportação. Maior parte dos nossos produtos, né, produzidos e exportados são commodities, né? Os commodities têm os seus preços gerados, né, e fixados de maneira internacional. Ao mesmo tempo, nós temos aí uma vulnerabilidade, uma fragilidade cambial, né? Então, nesse contexto, nós podemos ter sérios problemas no mercado externo e de exportação, né? Se nós viermos aqui, ó, por exemplo, e gerarmos a matriz aqui de risco, pelo menos inerente antes do tratamento, a gente vai conseguir ver aqui que os dois riscos estão aqui, ó, o de crédito e comercialização no âmbito nacional e o crédito no mercado de exportação, quando você precisa aí realizar uma operação de câmbio, né? Outra coisa também, problema de transporte e logística, inoperância temporária de portos e aeroportos, problemas em estradas para o transporte rodoviário. Isso aqui, pessoal, é o retrato do que nós estamos vivendo agora, do que nós estamos passando agora, sobretudo no Rio Grande do Sul. Nós vimos muitas pontes que caíram, muitas estradas que, de certa forma, em trechos delas, foram completamente avariados. E nós vimos aqui o exemplo do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, totalmente inoperante e sem condições de receber nenhum tipo de voo, né? De pouso ou decolagem.
Então, são situações também muito sensíveis ao agro, mas especificamente ao setor terciário, no que diz respeito à parte de transporte e logística, tá? Aqui, pessoal, dentro da área de central de serviços compartilhados, não foi inserido nenhum tipo de risco, mas dá para exemplificar. Nós temos aqui, por exemplo, dentro da parte de recursos humanos, riscos relacionados à exposição dos trabalhadores a pesticidas, a agrotóxicos, né? Então, isso aqui é um tipo de risco que pode ser tratado aqui também e deve ser tratado, ele só não foi mapeado aqui. Nós temos, por exemplo, riscos no que diz respeito à compliance e ética. Olha, será que os próprios trabalhadores da lavoura eles estão utilizando EPIs, eles foram devidamente orientados, as políticas, as normas, os procedimentos estão sendo seguidos, respeitados, obedecidos? Então, nós teríamos riscos também para inserir aqui, né? E nessa parte aqui de diretoria administrativo-financeira, ele vai entrar também o aspecto relacionado aqui, que nós já comentamos, do câmbio, por exemplo, né? Que está dentro do terceiro setor aqui, ó, nós falamos aqui, por exemplo, dentro da comercialização, riscos relacionados ao mercado externo e exportação. Gente, essa decisão estratégica, ou esse risco que acontece aqui, ele é pensado e trabalhado por quem está aqui, né? Eu vou fazer um hedge, uma operação financeira para fixar a taxa do câmbio. Qual vai ser a minha estratégia? Qual vai ser a minha decisão? Muitas vezes o setor do agronegócio age, infelizmente, não é nem para ganhar, mas é para perder o mínimo, né? Dependendo, sobretudo, de efeitos climáticos, El Niño, Laninha, entre outras coisas, tá? Então, se nós olharmos aqui um exemplo de matriz do agronegócio, eu tenho uma série de riscos, e aqui eu estou mostrando para vocês, pessoal, é, um mero exemplo mesmo, só um pouquinho de riscos, né, que envolvem esse setor do agronegócio. Aí, daqui, nós vamos migrar para o processo de auditoria, tá? Então, ó, eu clico aqui em auditoria, sair dos riscos aqui. E aqui, né, assim, nesse momento aqui, nós falamos apenas sobre riscos do agro, né, que permeiam toda essa cadeia de valor. E agora, então, eu vou navegar no modelo de auditoria aplicada num processo de agronegócio que foi criado pela ISA, que está aqui. Então, assim, a gente até podia, dentro desse processo de auditoria aqui, ó, dentro de um plano anual plurianual de auditoria, criar uma auditoria baseada em risco. Ou seja, eu vou auditar os controles das vulnerabilidades mapeadas, identificadas. Mas não. O modelo que a ISA fez aqui é para criar uma auditoria baseada em requisitos, onde a auditoria com conhecimento do negócio, ela vai criar então um programa de trabalho para auditoria interna dentro do agronegócio mesmo, né? E só aproveitando para falar aqui que esse procedimento de auditoria que eu vou mostrar para vocês, ele é um modelo que onde todo o procedimento de auditoria ele é aderente, né, ao IPPF, né, ao International Professional Practice Framework do IA Global. Então, e por quê? Porque ele vai passar por todas essas etapas aqui. Crie um plano anual ou plurianual, crie uma auditoria, né? Dentro da auditoria, defina aqui categorização, tipificação, características do trabalho, que parte dentro da sua estrutura você vai auditar, não é? Quantas horas necessárias, qual é a descrição, quais os objetivos do trabalho, quais as diretrizes para a execução desse trabalho, a abrangência, vai compreender o quê, não é? Qual a estratégia do trabalho. Entrando dentro da auditoria, você também pode fazer um planejamento mais específico. Ó, qual que é a equipe de auditores que vai atuar nessa auditoria? Qual que é o cronograma previsto?
é importante que você tenha um cronograma previsto e que depois que a auditoria for efetivamente realizada, você possa criar um gráfico das discrepâncias entre o que foi previsto e o que foi efetivo, né? Convoca reuniões, faz a requisição de materiais, de evidência para os trabalhos de auditoria. Então, tudo isso você pode fazer aqui através da solução. Então, a Isa veio aqui e criou uma auditoria de agro, né? Então, se nós entrarmos aqui, ó, nós temos uma auditoria de agronegócio que foi criada. Ela colocou aqui quais as áreas seriam auditadas, né? Passariam por esse programa de trabalho, enfim, ó, com o objetivo de auditoria no agronegócio, diretriz, escopo do trabalho, e dentro dessa auditoria, ela criou um programa de trabalho de auditoria. E aí, qual foi o modelo escolhido aqui, né? Criou-se uma forma de pontuação específica de valoração para cada resposta que fosse classificada como conforme, parcialmente conforme e não conforme, né? Então, por exemplo, a revisão dos planos de plantio e colheita, não é? Solicitando as cópias dos planos para fazer ali um cara crachá exatamente, né? Verificação se os planos estão devidamente atualizados, enfim. Comparar os planos com as práticas atuais no campo. Na verdade, é aqui que é o cara crachá que eu falei, não é? Enfim, uma série de elementos aqui, os quais serão testados. Então, ela veio aqui, entrou dentro do programa, foi para a execução dos questionários aqui, do programa de trabalho. Isso aqui equivale ao trabalho em campo do auditor, né? E ele já começou a executar as auditorias, já começaram a ser inseridos os pontos de auditoria, as respostas já foram dadas, enfim. Então, se nós olharmos um teste aqui, por exemplo, ó, dentro de um teste, eu acho que neste primeiro aqui que nós marcamos, ó, revisão do plano de plantio e colheita. Aqui foi identificado um apontamento de falta de manejo do solo. Olha só, é um procedimento que o agronegócio está acostumado a fazer, não é? Foi considerado uma não conformidade, porque há uma orientação nesse sentido, né? As áreas responsáveis da companhia, a área agrícola no posto superior e a área de plantio mais especificamente, né, ó, em função da não observância no manejo do plantio, foram identificadas ervas daninhas, problemas com desenvolvimento de sementes e baixa efetividade dos fertilizantes que foram aplicados na terra. Causa raiz, pelo fato de não ter sido trocado o tipo de cultura e a persistência no mesmo cultivo, o solo apresentou falta de nutrientes, prejudicando os resultados da safra. Olha só, não é? Realizar o manejo da cultura neste solo antes do novo plantio para a próxima safra, né? Criar plano de ação garantindo o devido manejo da cultura. E se nós olharmos, foi criado um plano de ação aqui, ó, e se entrarmos dentro do detalhe dele, a gente vai ver providenciar outra cultura de solo a começar a fazer os preparos de solo na entre-safra. Quem são os responsáveis? Gabriela e Isabela, não é? Qual que é a data de previsibilidade? Olha, está previsto aqui essa troca de cultura para ela começar aqui ou para ela ser feita até o dia 1 de agosto, né? Ou seja, certamente ainda está na etapa final dessa safra. Iniciar o procedimento de aração e de gradagem entre um cultivo e outro, né? Recuperar as condições favoráveis do solo. Enfim, é um plano de ação que está em follow-up, está sendo aguardada aí a implementação com as devidas evidências. E embaixo, se nós olharmos aqui, ó, tem um outro ponto de auditoria que é chamado de mau uso da tecnologia de georreferenciamento. Foi considerado uma oportunidade de melhoria, ou seja, a empresa já contratou, já adquiriu essa tecnologia e aqui ela precisa utilizar em condições mais favoráveis, né? Tendo mais benefícios com a utilização. E aí vai estar aqui, ó, devido à extensão das terras de plantio, é necessário efetuar o melhor mapeamento das áreas para identificação de eventuais pragas, bem como
onde o solo é mais fértil ou não. A tecnologia adquirida como aquisição de drones não está sendo utilizada da melhor maneira. Recomendando fazer novo treinamento e contratar o serviço de consultoria para melhor utilização do mapeamento de áreas de plantio com os drones e os softwares especializados. É possível ser mais assertivo no momento de direcionar os investimentos e esforços para otimizar em diversos aspectos as culturas de plantio, né? Como fundamentação. Então, gente, aqui dá para gerar relatórios analíticos, é possível gerar relatórios discursivos, dissertativos, é possível que a área de auditoria interna de uma empresa, de uma holding de agronegócio, possa fazer esse acompanhamento de acordo com o segmento que ela atua, de acordo com as culturas que ela trabalha, não é? Então, esse aqui é um exemplo, né? Então, nós falamos aqui especificamente de uma estrutura hipotética de uma empresa do agronegócio, de riscos mapeados no setor primário, secundário e terciário do agronegócio, e falamos da aplicação e execução de uma auditoria de agro com riscos e com identificação de riscos, eventualmente, apontamentos e plano de ação com prazo de execução, tá bom? Isa, fica à vontade, passo a bola para você novamente, tá bom? Obrigada, Edu. Obrigada pela essa super aula, todos os insights, tá? E agora agradecendo aí dos 3 webinários aí, das 3 masterclass, né? Você arrasou, sempre arrasa, né? E, pessoal, Obrigado. chegamos ao fim da nossa série de masterclass de maio de 2024. Estou falando a data por quê? Porque vamos ter mais, tá? Então, aguardem novidades, tá? Então, espero que Teremos vocês outros tenham temas, né? com certeza, muitos outros temas, então fiquem ligados aí. Esperamos que vocês tenham absorvido todos os conhecimentos aqui compartilhados, tá? Fiquem ligados nas comunicações da Perinit, porque vamos ter novidades vindos por aí, não só a Masterclass, tá? Muito conteúdo aí novo vindo, tá? Agradecemos novamente a todos pela participação aí, desejamos sucesso nas jornadas profissionais aí de vocês, tá? Um beijo e até breve. Um abraço, tchau, tchau.